Nome, tudo bem? Espero que sim. Bora dar continuidade ao nosso trabalho? Então, pegue aí o caderno, o livro, vamos anotar o nosso roteiro. Nós vamos ler a página 27, 28, 30, 31 e 32. Vamos corrigir as páginas 29 e 35. E de para casa, vocês vão fazer a 39 e a 43. Ler os textos e responder as questões. Ok, queridos? Então, vamos lá para o livro, na página 27. Então, a gente começa com o texto Caminhos da Rússia Revolucionária, né? Como que foi todo o processo de revolução russa, ok? Então, nós temos aí a liderança de Lenin e os bolcheviques. Esse primeiro aqui nós vamos marcar, porque ele é bem interessante, olha lá. Tomaram medidas para conter os problemas russos, terras de grandes proprietários da igreja, bancos, minas e fábricas foram nacionalizados e as dívidas do governo czarista provisório foram canceladas. O seu objetivo era ganhar apoio dos camponeses ao redistribuir terras, estabilizar a produção e conceder controle industrial para os operários e limitar a jornada de trabalho de 8 horas. Então, essas foram as primeiras ações do governo revolucionário. Vocês podem até puxar uma setinha e colocar primeiras ações do governo revolucionário, ok? A segunda foi a assinatura do Tratado Brest-Litovsk, que é o quê? A saída oficial da Rússia da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, esse aí nós vamos marcar esse nome desse tratado, porque é assim que vai ser cobrado em prova, né, pessoal? O nome do tratado. Então, Brest-Litovsk, ok? E embaixo nós vamos marcar aqui, instalou-se uma intensa guerra civil, né? Porque é o seguinte, nós vamos ter dois grupos aí. Um do lado dos czaristas, que era o Exército Branco, né? Liberais, socialistas, revolucionários e mencheviques, com o apoio dos Estados Unidos, França, Reino Unido e Japão. Isso era para poder manter o czar no poder, né? E do outro lado nós temos os bolcheviques, com a participação do Lenin, Trotsky, né? E o Exército Vermelho, ok? Após essa guerra civil, quem ganhou foram os bolcheviques, foi o lado vermelho, o lado branco perdeu, a família Romanov, né? O czar com a sua esposa, suas 3 filhas e o seu filho, eles foram presos e depois foram executados no porão de uma casa. Mataram até o copeiro deles, o cachorro, todo mundo que estava vivendo com eles ali naquele exílio foram assassinados, né? As mulheres demoraram a morrer um pouco, porque elas estavam todas cobertas de joia, né, por baixo das roupas. Elas, né, acharam que iam conseguir fugir e tudo, pelo menos para ter um dinheiro para começar uma nova vida. Infelizmente, isso não aconteceu, ok? Então, com a morte, né, da família Romanov, nós entramos numa nova era denominada de comunismo de guerra. Vocês vão marcar isso também. O que é esse comunismo de guerra? Eles vão pegar todas as empresas e vão nacionalizar. Então, se uma empresa era francesa, agora ela passa a ser russa. Se a empresa era norte-americana, agora ela vira russa. Tá? Então, isso chama nacionalização. As greves foram proibidas, a produção agrícola passou a ser confiscada, o Estado pegava a produção agrícola e depois redistribuía, porque eram milhares de pessoas passando fome. As ferrovias passaram ao controle militar do Estado e encarregou-se do comércio exterior. O principal objetivo dessa medida era garantir a distribuição de alimentos, armas e recursos por toda a cidade, ou seja, para ninguém ficar desguarnecido, ok? A Guerra Civil termina em 1920 com a vitória dos bolcheviques e o Exército Vermelho. Então, vocês vão marcar essa frase aí. Porque quem ganhou foi o Exército Vermelho, ok? Depois, eles vão formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, né? Com mais aí 17 países, formando a União das Repúblicas Socialistas. Aí, vocês podem marcar essa parte e depois nós vamos vir para cá. Dentro da União Soviética, eles vão criar um plano econômico, denominado de NEP. Então, esse NEP, que era a nova política econômica, ele foi necessário porque houve mudanças significativas na economia, mas que ajudaram a sustentar o socialismo na Rússia, ok? Depois nós vamos marcar aqui, ó, que o Lenin falava assim, né? Iremos dar um passo para trás para dar 2 adiante, ou seja, nós vamos iniciar a construção do socialismo,
né? Porque seria necessário se organizar na base capitalista para dar continuidade no processo socialista. Então, essa frase que está em negrito, em negrito não, sublinhado, vocês vão marcar, ok? Aqui também pode marcar, pessoal, porque ela sintetiza aqui o finalzinho do processo. Ele fala, enquanto o Estado mantinha o controle sobre as grandes fábricas, bancos, usinas e energia, que é a nacionalização, os camponeses foram autorizados a manter e comercializar o excedente de sua produção. Fábricas de pequenos portos foram entregues à iniciativa privada, investimentos estrangeiros foram permitidos, mas controlados, tá? Em 1927, quando essa política foi descontinuada, o território soviético havia recuperado índices produtivos similares ao de 1913, véspera da Primeira Guerra Mundial. Então, ele estava dando sinais aí de reestruturação, ok? Na página 28, aí vai mostrar para vocês um mapa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha o tamanhozão da Rússia, né? Gigante. Todos esses países faziam parte da União das Repúblicas Socialistas, então era uma parceria, era uma troca, né? Política e econômica. Descendo aqui, infelizmente, o Lenin morreu em 1924, não deu para dar continuidade à nova política econômica, que estava dando os passos largos e melhorando bastante a economia. E aí ele veio a falecer por câncer, né? E aí a disputa ficou entre Stalin e Trotsky, né? Os dois têm um perfil bem diferente. O Stalin é mais agressivo, mais violento, né? De poucas palavras, mas de muita ação na base da violência. Já o Trotsky, ele queria que o socialismo tivesse bem consolidado na Rússia para levar para outros países. Ele era mais ponderado, vamos dizer assim, e menos violento, né? E aí, infelizmente, essa disputa de poder pelos dois levou ao controle da União Soviética pelo Stalin, que vai ficar 27 anos aí no poder. Então, nós vamos ter aqui, ó, disputa entre Leon Trotsky e Joseph Stalin. Os dois eram braços direitos de Lenin, vocês vão marcar isso daí. Aí nós vamos vir aqui, ó. Trotsky era defensor da expansão da Revolução, enquanto Stalin defendia a consolidação do socialismo na União Soviética. Essa é a diferença, tá? Então, Trotsky queria expandir e Stalin queria consolidar, né? Então, marca isso daí. Stalin iniciou um processo de coletivização das terras, né? Da centralização das atividades econômicas na órbita do Estado e culto da sua personalidade. Ele era megalomaníaco, mandava construir outras estátuas em homenagem a ele. Trotsky foi obrigado a sair da União Soviética, foi para o México, teve um caso até com a Frida Kahlo, e depois ele foi assassinado a mando de Stalin, ok? Vamos aí para a página 29. Para a gente responder as questões. Então, vamos lá. Grife no texto as medidas bolcheviques que podem ser relacionadas com a tese de Abril. Então, vamos lá no texto? Qual que é a frase que a gente pode marcar? Eu até falei para vocês aqui, né? Que quando ele confisca, né? Redistribui as terras, estabiliza a produção. Nós vamos lá no primeiro parágrafo. Aqui, ó. Redistribuir terras, né? Isso daqui é uma forma das teses de Abril, né? Que era paz, pão e terra. Olha aqui, ó, assinatura do Tratado Brest-Litovsk. Então, vocês marcam essas duas, né? E colocam aí número 1, para a gente poder saber que é a resposta da número 1, ok? Esse processo aqui vai ser a resposta da número 1, essas duas frases. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido pegar. Vamos lá para 2. A NEP pode ser considerada uma medida totalmente socialista? Vocês acham que as medidas que a nova política econômica adotou era socialista? Não, né, pessoal? Nós vamos colocar que ela é meio termo, porque ela precisava recuperar o país com suas bases capitalistas para depois implantar o socialismo, tá? Então, enquanto ainda o Estado está controlando toda a produção, todas as atividades, não tem como ele ser totalmente socialista. Então, vocês vão colocar que não, pois a NEP precisava se estruturar nas suas bases capitalistas para depois continuar o socialismo, tá bom?
A questão 3. Em que momento a economia russa realmente passou para o controle estatal? Durante o comunismo de guerra. Então, vocês vão colocar essa resposta. Durante o comunismo de guerra, a economia passou a ficar voltada para o Estado, né? O NEP, ele controlou até um certo tempo, né? Com o Stalin, ele volta em 1927. Então, vocês vão colocar comunismo de guerra. Tranquilo? Descendo aí, vocês virando a página, né? Nós vamos lá para a página 30, crise de 29. A gente encerra a Rússia e entra na crise de 29. Nós fizemos algumas atividades, eu mandei umas folhinhas para vocês complementarem aí a matéria, ok? Como que está esse mundo pós a Primeira Guerra Mundial, né? Nós vamos estar vivendo o American Way of Life. Então, vocês vão marcar aqui, ó, que o mundo pós-Primeira Guerra Mundial trazia consigo grandes mudanças. Era o quê? Decadência da Europa e ascensão dos Estados Unidos. Marca essas duas frases aí pra gente, pessoal. Depois nós vamos vir aqui, ó, e vamos marcar o American Way of Life, que era o jeito americano de viver, associado ao quê? Ao consumismo, ok? Então, tudo que for relacionado à vida moderna, prosperidade, a consumo, a gasto, é o American Way of Life. Tranquilo? Subindo, nós vamos marcar aqui a teoria de Adam Smith, que vai falar o seguinte: essa crise pode ser considerada decorrente do tradicional liberalismo econômico. Liberais, cujas ideias remotas ao economista Adam Smith defendia a não interferência do Estado na produção, pois o mercado seria capaz de autorregular. Pessoal, isso aqui eu já até falei para vocês, que é o mercado regular sozinho. É a mão invisível. Puxe uma setinha e escrevam aí, mão invisível. Tem como o Estado regular sozinho? O mercado se regular sozinho? A economia regula sozinha. Ele gera o próprio dinheiro, ele paga as contas? Não, ele precisa de interferência de alguém. Então, essa proposta do Adam Smith, infelizmente, não deu certo. No entanto, que houve a crise de 29, tá? Outra frase que vocês vão marcar, essa daqui. Olha lá, em 1920, a produção americana continuava a crescer a todo vapor e o mercado europeu já estava se reconstruindo, né? A recuperação da economia europeia gradualmente diminuiu a necessidade de produtos americanos. Eles já não compravam tanto como compravam no início. Então, aqui, ó, marca e reforça essa característica aqui, ó. A crise de 29 está relacionada à superprodução. O quê? Queda de preços. Tem muito produto, então, o que você faz? Você abaixa o preço para poder incentivar as pessoas a comprarem, ok? Outra frase que nós vamos marcar, para a gente finalizar a crise de 29, fala: a crise teve evidente origem na especulação financeira. Na economia americana, acreditava-se firmemente na prosperidade ilimitada que garantia enormes lucros a todos aqueles que lançassem valores na bolsa. Para entender este processo, acompanhe a análise sobre a queda da Bolsa de Nova York. Então, nós vamos lá para o textinho e vamos falar assim, ó. Silêncio e tensão, muita tensão no ar. Mais de 10 mil pessoas amontoaram-se nas proximidades de Wall Street. Wall Street é a avenida mais chique, né, de Nova York, é onde que rola o dinheiro, vamos dizer assim, que era o centro financeiro de Nova York. É manhã de terça-feira, lembra que eu falei para vocês que era terça-feira negra, 29 de outubro. Depois de vários dias de queda constante nas cotações que reuniu milhares de pequenos investidores, sobreviventes do massacre financeiro aguardavam a abertura do pregão da Bolsa. 10 horas, a companhia elétrica dá início ao leilão de ações. Em poucos minutos, silêncio e a tensão se transforma em gritaria e desespero. Ou seja, a galera perdeu tudo. Os preços das blue chip, as ações nobres, né, que são das grandes empresas, blue chip são empresas com maior destaque. Então, nós temos General Motors, RCA, US Steel, entre outras, despencaram. Primeiro a cada 15 minutos, depois de minuto em minuto. E, finalmente, meia dúzia de vezes num só minuto. Em pânico, um número cada vez maior de investidores pede seus agentes que vendam tudo a qualquer preço. Então, coisas que valiam milhões foram vendidas a centavos. Ou seja, ninguém comprava nada, seja qual for o preço. O ticket, a barulhenta maquininha, era uma maquininha que ia tipo rolando um papelzinho,
fazendo a cotação diária, né? Que era bem diferente do que é hoje. Hoje é todo eletrônico, né? E naquela época era manual. Permite que os investidores acompanhem seus próprios escritórios das cotações. Está 48 minutos atrasados. Ou seja, a situação estava precária. Voltando aqui, nós vamos aqui marcar fim de tarde. O desespero tornou-se agonia. 15 bilhões de dólares em papel tinha virado fumaça, né? Virou papel picado para festa, ok? Dezenas de policiais estão a posto para evitar qualquer quebra-quebra, ok? As pessoas pareciam as dos peixes apanhados em rede, lembraria um jornalista. O prefeito Jimmy Walker pede aos donos de cinema da cidade que só exibam filmes otimistas. Olha para você ver, chegou a influenciar até na produção cinematográfica. Né? A Wall Street é uma espécie de termômetro para as demais bolsas norte-americanas. O que vocês acham que aconteceu? O efeito dominó, né? Quebrou todo mundo. Não teve quem não sofresse a ação da crise de 29. A gente pode perceber que é bem parecido com o que está acontecendo, né? O corona fez isso, né? Ele aconteceu em determinado lugar e, por efeito dominó, ele levou outros países. Aqui, ó, aumento do suicídio, né? A galera pulava dos prédios, né? As pessoas se hospedavam para pular, para vocês terem ideia, ok? Descendo aqui, nós vamos ter, né, a curva do desemprego, né? Ele chegou no ápice em 1932, que era após a queda, né? E depois ele foi se estabilizando, tá? Então, analise bastante os gráficos, prestem atenção aí no livro de vocês. Então, ele estava baixo, depois ele foi aumentando, que olha aqui, em 1930, até 32, ele pega um pico bem alto, né? E depois, com os programas de reestruturação econômica, ele vai diminuindo. Ok, queridos? Aqui está falando, ó, do efeito da quebra da Bolsa de Nova York no Brasil. Afetou o nosso café. Marca essa frase aí. No Brasil, o preço do café imediatamente caiu. Então, o que eles fizeram? Eles jogaram café fora, no mar, né? Queimaram, porque não tinha quem comprasse. Mesmo custando baratinho, ninguém comprava o café brasileiro. A solução que os Estados Unidos encontrou foi o programa do New Deal, né? Então, vocês marcam aí o New Deal, que era a nova proposta econômica, era o novo acordo, e o seu slogan era forte. A única coisa a temer é o próprio medo. Ok? Então, o slogan é a única coisa a temer é o próprio medo. Então, bora reestruturar a economia do país. Então, quais são as características? Nós vamos marcar isso daí. Ele ia dar assistência aos bancos, então vocês marquem. Ele ia recuperar o programa de desenvolvimento de trabalho, ou seja, geração de emprego tanto no campo quanto na cidade. E ele fez o quê? As reformas trabalhistas, para atender a todos que estavam, tanto empregados como desempregados. Ok? Vamos descer aqui. Ele fez uma campanha, né? O Franklin Roosevelt, Let's Have a New Deal, ou seja, nós temos um novo acordo, né? Nós temos a solução. Vamos descer aqui. Então, nós vamos marcar essa frase que fala: a economia deveria reativar o emprego e consumo. Pessoa trabalhando, tendo emprego, ela vai consumir, ok? Limite de produção, aí coloca algumas regrinhas, né, pessoal? Porque estava tudo muito desregrado. Então, agora a produção vai ser controlada, né? Vamos ter agora jornada de trabalho também controlada, salário mínimo, né? Enfim, quando você faz essas leis, você consegue englobar todos. Quando você deixa desregulado, você não engloba todo mundo. Apesar que mesmo com lei, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né? Mas nesse primeiro momento de crise, você precisa fazer uma regulamentação para poder tentar solucionar os problemas, ok? Aqui embaixo, né, e como o Franklin Roosevelt incentivou a construção civil, então muita gente ficou empregada, né? Aqui embaixo, aqui do lado tem um cartaz, né? A viúva de um trabalhador qualificado receberá benefícios mensais,
né? Em alguns casos, pais idosos dependentes também poderão receber benefício, é o que a gente chama de aposentadoria, que no Brasil é previdência social, porque lá não existe previdência, viu, gente? Do governo. Lá é você que tem que juntar dinheiro e fazer sua aposentadoria para o final de vida. Lá não tem programa social, não. Aqui no Brasil tem. A gente reclama que o Brasil não é bom, enfim, mas tem uma série de programas que nos atendem pelo menos um pouquinho, né? E lá não existe previdência social. Lá você guarda o seu dinheiro para fazer a sua aposentadoria, ok? E aqui, para a gente finalizar, vocês vão marcar isso daqui, até aqui, que fala que a crise de 29 foi um aprendizado sobre o perigo de uma economia puramente liberal, da tal da mão invisível, né? Deixar a economia regular por si, olha o que aconteceu, né? A crise. Antes dos limites do liberalismo da época, a atuação de um governo forte, regulador e direcionador da economia passou a ser a solução para sair da crise. Ok? Então, nós vamos encerrar aqui e vamos lá para a página. Peraí, pessoal, acho que eu corrijo com vocês, né? Até a 35. Então, vamos lá. Então, aqui a gente finaliza, crise de 29. Formação da República no Brasil. Vocês estão bem aí em questão de conteúdo, né? Porque foi a matéria, finalzinho da matéria do 8º ano, do ano passado, né? Então, nós vamos marcar aqui Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, marca esse pedaço. Vamos descer. Aqui embaixo, nós vamos marcar com que foi o processo de dependência da Declaração da República. Então, marquei Marechal Deodoro, acabou entrando no cavalo, no quartel-general, e apesar do lapso de dar vivas à sua majestade o imperador, a família imperial e o exército foi em frente. Obrigou Ouro Preto a se demitir. O Ouro Preto era um ministro, declarando que levaria pessoalmente a formação de um novo governo imperador. Essa passagem é objeto de controvérsia. É porque tem gente que fala que ele entrou de cavalo, tem gente que fala que eles não tinham uma boa relação. Na verdade, o Marechal Deodoro odiava o ministro Ouro Preto, e aí eles tinham várias buscas, tá? Então, vocês vão marcar esse trechozinho aqui, ok? Aqui embaixo também tem uma coisa interessante, que o imperador estava na sua casa de veraneio, casa de férias, e aí foi quando ele recebeu o Marechal para falar com ele que tinha instituído agora a República, ok? Que ele pegasse as coisinhas dele e fosse embora. Ele estava em Petrópolis, o imperador. E aqui, ó, a gente pode marcar também essa, porque fala, né, que a família real falou, está tudo perdido, né, não tem mais. O Dom Pedro achava que quando ele voltasse para o Rio de Janeiro tudo ia voltar às boas, mas infelizmente não foi assim. E aí o que aconteceu? Eles foram comunicados do governo provisório e saíram do Brasil de madrugada. Aqui nós temos a Praça da República, né? No dia da proclamação e tal, tudo bonitinho, todo mundo aos seus cavalos, após a possibilidade de ter uma guerra, ok? Descendo aqui, nós vamos ter o republicanismo. Vamos ler aí e marcar esse primeiro parágrafo. Desculpa. Como que se dá o processo, né? O republicanismo, ele nasceu em 1870, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Eles queriam uma revolução para chegar à república, né? Quem era a favor e quem falava muito sobre republicanismo no Brasil era o Quintino Bocaiúva, então vocês marcam ele aqui, tá? Depois nós vamos vir embaixo e vamos marcar quem é que participava desse movimento republicano, são os profissionais liberais e jornalistas, ok? Eles associavam, marca esse pedacinho aqui, porque eles achavam que a república, eles têm direitos e garantias, tá? E fim do regime escravista, ok, pessoal? Então, nós vamos marcar aqui o Partido Republicano, que junto com o Partido Republicano do Rio de Janeiro, eles formam uma força de colisão para a implantação da República no Brasil. Aqui, os republicanos de São Paulo, tá?
convenceram-se de que o império seria, incompatível com a autonomia provincial. O que é autonomia, pessoal? Os governos estaduais terem autonomia, ok? Aqui embaixo vocês vão marcar esse parágrafo que fala lá, nos meios militares brasileiros, a influência positivista só raramente se deu pela aceitação ortodoxa de seus princípios. Vocês vão puxar a setinha aqui no positivismo e vão colocar, que é o lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Coloquem aí, é o lema positivista, ok? Então, a ditadura republicana assumiu uma forma de defesa de um executivo forte, intervencionista, capaz de modernizar o país. Que é isso aí que vocês vão marcar, ok? Aqui a gente encerra e aqui nós vamos completar esse quadro, né? Nós já até fizemos isso o ano passado, mas aí vocês vão completar. Na base social, republicanismo urbano, vocês vão colocar jornalistas, liberais, dos paulistas, burguesia, do republicanismo militar, os militares. Na organização do Estado, vocês vão colocar a autonomia do Estado, no republicanismo urbano, a autonomia do Estado no paulista e no militar, governo central. Nos direitos defendidos, vocês vão colocar forte defesa das liberdades civis, menor ênfase nas liberdades e pouco espaço para as liberdades, ok? Então, aqui a gente completa o quadro tanto de base social, organização do Estado e direitos defendidos. Ok, queridos? Espero que vocês tenham conseguido pegar e aí, numa próxima oportunidade, nós vamos dar continuidade ao nosso livro. Então, vocês têm de para casa a página 39 e a página 43, ok? Um super beijo e fiquem...